Tudo bem contigo? Tudo em riba. Boa noite a todos e a todas. Esse é o nosso quarto encontro, né? Do grupo de estudos. Quarto. Terceiro. Eu abri articulando O Homem dos Ratos. Depois o Daniel trabalhou o caso Schreber. Eu percebi que ele avançou um pouco com Lacan também, né? E trabalhou essa relação entre Freud e Lacan, a partir do caso Schreber, a questão das estruturas clínicas, a relação com a castração. E eu vou voltar a isso, mas me centrando mais na questão da estrutura clínica e na letra do que o Lacan propõe no texto Uma Questão Preliminar, de uma questão preliminar a todo o tratamento possível da neurose, da psicose, perdão. Ele começa articulando, né, de certo modo, o que seria o fracasso do Nome do Pai. Para quem leu, vocês percebem que ele chega aí, quando ele vai falar daquele esquema Z, o último. Né? Ele vem articulando isso até chegar no fracasso da castração, podemos colocar assim. Então, eu vou trazer aqui, linguisticamente, podemos colocar, com uma base linguística aqui, que ele retoma Jacobson, depois ele retoma a ideia de nome do pai a partir da substituição de um significante pelo outro. Eu vou marcando o sujeito, né? Eu vou tentar fazer esse percurso aqui, tá? E esse percurso vai ser pelas estruturas. Eu vou começar 5 coisas eu separei aqui, eu acho que vai dar tempo. Diagnóstico primeiro, a importância do diagnóstico na clínica. Eu vou abrir com 2 pontos aqui sobre a questão do diagnóstico na clínica. A questão da negação e castração nas estruturas clínicas. Eu vou abordar isso brevemente, mas vai percorrer o percurso todo. Terceiro, a questão que o Lacan traz das relações entre mensagem e código, que é onde ele vai escrever a possibilidade de organização da psicose pela própria estrutura daquilo que é dito. Ele vai demonstrar, né, no texto todo, ele vai demonstrando como que a lei fracassa, inclusive na própria constituição do eu ali, como que, no caso Schreber, o eu, os shifters, que ele vai utilizar o termo, de Jacobson, até mesmo do Peirce, que usa os index, que são os pontos onde no código demonstram uma posição subjetiva. Isso é um shifter. Eu, este, aquele, nós, né, me. Né? Então, tudo isso pode ser pensado como shifter. Como que na linguagem do presidente Schreber, isso também fracassa. O Lacan demonstra isso em vários pontos. Interessante que o Lacan cita tanto o texto do Freud quanto o texto original do Schreber. Né? Quem puder ler esse texto é de uma grandeza, apesar de ter toda a dificuldade pela interlocução que o Lacan está fazendo, né? Por horas tem que ir lá, puta, ele nem cita direito a mulher, ele está falando de uma feminista que critica o Freud a partir do caso do Schreber, aí ele não cita direito a mulher, de repente ele está falando de outra coisa. Então, isso é comum no Lacan, né? Mas dá para, dentro de uma possibilidade, situar ali uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O Lacan faz isso nesse texto, é importante. A conclusão dele é o esquema Z, ou I, como vocês quiserem. Tá? Esquema L e Z, esquema R é o segundo e o esquema I é o terceiro. A conclusão é o esquema I. Tá bom? É onde o simbólico está afastado, como a gente vai concluir. Os esquemas, né, que eu vou apresentar, é o quarto ponto. E o quinto ponto, o que é a metáfora paterna? Eu vou tentar dar conta aqui. Se a gente conseguir fazer 30% disso, tá ótimo. Mas o texto diz tudo isso. Se vocês puderem ler depois, vai ser interessante. Então, eu vou começar já aqui com o slide para colocar. Tem 5 slides só. Boa parte eu vou ler dos escritos. Quem tiver com os escritos aí, se puder pegar. Tem umas 10 passagens que eu separei para ler. Pediram uma semana, na última vez que eu me comuniquei, para eu passar mais devagar quando eu fosse mudar a página.
podem me lembrar isso aqui hoje, tá? Depois que passou. Tudo bem até aqui? Vamos ver isso que é. Compartilhando o slide. Apenas uma tela. Boa noite para quem chegou aí. Aqui está. Quem estava com a gente o ano passado deve se lembrar quando eu trouxe a diferença da concepção de diagnóstico na medicina e diagnóstico na psicanálise. Esse trecho eu estou tirando de um texto do Joel Dor, que se chama Estruturas Clínicas na Psicanálise. Esse é o nome do livro. Tá? Eu não vou retomar tudo que eu fiz no ano passado, só vou fazer uma pequena pontuação aqui do que a gente chama de diagnóstico, o que é a importância disso na direção do tratamento. Né? Quem já atendeu psicótico aqui deve ter uma ideia do que eu estou falando, como é uma coisa completamente outra que é feita do ponto de vista clínico. Não? Então, tem uma certa importância a gente pensar, do ponto de vista da estrutura, em que tipo de sujeito ali habita. Não? Que tipo de estrutura aquele sujeito habita. Podemos fazer uma inversão. Né? Que a estrutura habita o sujeito. Bem, diagnóstico na medicina. Aqui só uma nota rápida. Diagnóstico médico é, então, sempre colocado numa dupla perspectiva. Aqui ele está falando de diagnóstico médico. Lacan era médico também. Mas ele vai para outro lugar. Estou autorizando aqui o pessoal que chegou. Em referência a um diagnóstico etiológico. B, em referência a um diagnóstico diferencial. Além disso, o diagnóstico médico se propõe não só a estabelecer o prognóstico vital ou funcional da doença, mas ainda a escolher o tratamento mais apropriado. O que ele está dizendo aqui? Tem um conjunto estabelecido de doenças, não? Se diferencia essas doenças dentro de uma... Podemos colocar na parte da psicologia e da psiquiatria dentro do SM, e a partir dali você tem um prognóstico. No caso da farmacologia, você consegue até identificar ali, dentro de certos sintomas, qual remédio seria mais adequado. Se a gente for pegar, por exemplo, a ortopedia ou qualquer outra área, quem é médico vai ser melhor que eu, mas já há todo um código onde o microfone de alguns estão abertos e está dando eco. Se vocês puderem fechar o microfone e quando for falar, pode abrir. Então, ele vai concluir que é uma investigação armada, que é um diagnóstico onde tem uma armadura. O médico já tem protegido, de acordo com todo o instrumental teórico da medicina, para poder articular ali em torno da doença. O oposto disso vai ser a clínica, como a gente vai ver aqui. Além disso, o diagnóstico médico se propõe não só a estabelecer o prognóstico vital ou funcional da doença, mas ainda escolher o tratamento mais apropriado. Ele põe em curso, primeiramente, a investigação anamnéstica, me lembrei da anamnésia, destinada a recolher os fatos memorativos da doença pelo viés da entrevista. Tem toda ali a sintomatologia, tudo aquilo que é descrito pelo paciente. Após-se, em seguida, em uma investigação armada, destinada a reunir informações. Então, você tem a investigação a partir daquilo que é relatado pelo doente, né, pelo paciente, no caso da medicina, e reúne essas informações e pensa em como agir a partir do que está acomodado. Né? Não tem uma invenção aí. Não? Procedendo ao exame direto do doente com a ajuda dos mediadores técnicos, instrumentais, biológicos, etc. Então, é uma investidura armada. Na psicanálise, agora vamos para o que interessa.
Uma determinação assim do diagnóstico no campo da clínica psicanalítica torna-se, de antemão, impossível. Impossível, de antemão. Pela razão da própria estrutura do sujeito. Para a gente detectar algo da ordem da estrutura, é preciso que o sujeito fale. E essa estrutura, por ter uma ordem subjetiva e um traço de singularidade, denota toda a direção do tratamento, diferente da objetividade da medicina. A única técnica de investigação de que o analista dispõe é a sua escuta. Tanto quanto caduca a noção de investigação armada, permanece essencialmente verbal o material clínico fornecido pelo paciente. Será, então, de imediato, na dimensão do dizer e do dito. Isso é fundamental para o texto que a gente está lendo do Lacan. Né? O sujeito da perception e percepiens, que é o sujeito que percebe e o que ele percebe. Isso é o significado que ele usa no texto. A gente vai ler aqui mais adiante. Mas tem o que faz a mediação, que é o significante. Esse ponto é essencial para o Lacan, que é o que o Geodor está reproduzindo aqui. É na dimensão do dizer e do dito. Que se delimitará o campo de investigação clínica. Ora, como sabemos, esse espaço de palavra está saturado de mentira e tem o imaginário como parasita. Que a gente vai pensar no esquema L mais adiante. Por que a gente pode pensar no imaginário como parasita aqui? Não? Bom, por aqui, só mostrando a diferença no diagnóstico na medicina e no diagnóstico na psicanálise. Eu acho que isso, só para título de abertura aqui, podemos avançar. Tá bem? Começamos do começo. Essa citação do Wittgenstein, o Lacan retoma quando ele vai inserir o registro da castração e da negação no simbólico. Por que ele vai trazer o registro da castração para o regime simbólico? Como a lei, o nome do pai, no regime do simbólico. Não? Nada na realidade corresponde ao signo não. Esse é o que ele retoma, porque não há nenhum objeto, nenhum referente que corresponda ao símbolo não, ao signo não. Então, isso necessariamente está num regime simbólico, um regime de linguagem, podemos colocar. Daí o nome do pai são significantes privilegiados que assumem isto que vai ser da ordem da negação. E o modo como se lida com essa lei da negação vai determinar as estruturas clínicas. Você vai forecluir esses significantes da negação. Se esse significante vai ter uma relação relacionada à neurose, seja histeria, ou seja obsessão, né? Ou se esse significante vai ser da ordem da denegação e desautorização, que seria aí a perversão. O modo com que lidamos com a lei, estruturalmente falando, determina a estrutura clínica em questão. E a gente vai pensar no terceiro, aqui, ó, da psicose, a foreclusão. O não, a ausência, estão intrinsecamente ligados ao simbólico. Negação do não, ausência do não. É a negação do próprio não que se insere na estrutura de linguagem, onde a lei ela fraqueja. Não que o psicótico não saiba dizer não, a palavra não. Mas como que esse não é opaco, é fraco. Inclusive, se a gente for pensar em fenômenos de psicose relacionados à constituição do corpo, como que a própria inscrição dos significantes que modelam isso que é o corpo, né? O corpo organizado de modo significante, particionado enquanto mão, enquanto perna, enquanto braço, enquanto barriga, todos são significantes que vão ordenar um corpo só, não um corpo despedaçado. Então também isso também está inscrito aí. Né? Vocês devem lembrar o que Schreber pensava que fazia com Deus. Não?
Então, aqui está a estrutura, né? O termo é Verneinung, que é negação, daí Freud usa outros para falar da foraclusão. O Daniel trouxe na semana passada os termos em alemão aqui. Né? A tradução de negação, desautorização, vocês vão ouvir bastante também quando se for falar da estrutura da perversão. Mas o termo foraclusão me parece que ficou bem posto na tradução da língua portuguesa. Né? É aquele não que falta na estrutura do sujeito. É a não inscrição do nome do pai. Vocês vão falar, por que nome do pai? A gente vai discutir isso no esquema R e no esquema L, enquanto função aqui. Tá bem? São significantes que remetem à ordem da lei e inscrevem na estrutura simbólica do sujeito. Isso é nome do pai. Adianto aqui. Tá dando para entender o que é nome do pai, para não ser uma coisa meio de religião? Tá dando para entender aqui? Porque tem muita crítica do Lacan que ele usa esses nomes assim, nome do pai, o grande outro. Né? O Lacan é, de fato, acho que morreu católico, mas ele usa esses termos. Né? Então, poderia ser outro, mas ele usa esse. O grande outro. Né? Bem, então, aqui eu só retomei basicamente o que o Daniel trouxe na semana passada. Agora vamos para um pouco de leitura no texto, que aí a gente consegue se encaixar. Bem? Então, vamos lá. Eu estou na página 542 da versão PDF. E agora, hein? Quem é? Quem é? Só um minutinho só, pessoal. Apareceu alguém aqui no consultório. Peraí. Oi. Voltei sem muito prejuízo. 542. Vocês sabem que eu fiquei sem o meu computador. Vocês estão aí ainda, né? Fiquei sem o meu computador. E foi um Deus nos acuda. Chegou meu computador novo. Meu computador velho e meu novo ainda não chegou. Ó, página 542. Vamos começar a trazer um pouco o que o Lacan vem trazendo sobre as diferenças. Acharam aí? Posso ler? Página 542. Encontraram? Você pode me falar como começa, para ver se é a mesma do livro? Por Posso. favor. Eu vou começar em parte alguma. Então, peraí. Tá, então no livro, quem Perdão, tiver perdão, aí... perdão. É simplesmente impressionante. É no 1, 2, 3, quarto parágrafo. Ah, então tá, é a mesma paginação, tá correto. É a mesma paginação porque a tradução é a mesma. Eu acho que na hora que fizeram o PDF mantiveram o original. Ok. Vamos lá. O que o Lacan está dizendo aqui?
É impressionante que essa perspectiva reduzida a ela mesma não ofereça sobre a alucinação, por exemplo, senão ponto de vistas de tamanha pobreza que o trabalho de um louco, sem dúvida, tão notável quanto se averigua ser o presidente Schreber em suas memórias de um doente dos nervos, possa, após haver recebido desde antes de Freud a melhor acolhida dos psiquiatras, ser considerado, mesmo depois dele, uma antologia a ser proposta como uma introdução à fenomenologia da psicose, e não apenas para o iniciante. Ele está dizendo aqui que o caso do presidente Schreber é de grande interesse para se pensar a psicose, mas não no registro que a gente vai ver agora. Quanto a nós, ele nos fornece base para uma análise estrutural, quando, em nosso seminário de 55 e 56, esse texto do Lacan, de uma questão preliminar a todo o tratamento possível das psicoses, de certo modo é o resumo do seu terceiro seminário, as psicoses. E tem um pouco também do seminário 4 e 5 aqui. Tá? Mas aqui tem um pouco do que o Lacan trabalha no seminário 3. Sobre as estruturas freudianas nas psicoses, retomando, seguindo o conselho de Freud, seu exame. A relação entre significante e o sujeito. Paro por aqui. Aí eu entro, quero que vocês olhem no slide. Aqui entra o ponto para o Lacan. Se no problema da psicose a questão estava, deriva o pensamento lacaniano de uma insatisfação, como se pensava a realidade, como que se pensava, porque vocês podem perceber que o Freud fala muito da psicose como afastamento da realidade. Ok, afastamento da realidade. Mas mais importante do que compreender o afastamento da realidade é o que se cria com isso, que aí entra a estrutura do delírio. Aí entra um terceiro problema. Não se trata só do objeto percebido, nem do sujeito da percepção. Se trata do que faz mediação, que aí a gente coloca como outro aqui, que seria a sede dos significantes. Então, esse é o ponto que o Lacan quer tocar aqui, quando ele descontente, como só pensar, por exemplo, do ponto de vista biológico, que a articulação ocorre, podemos dizer, organicamente falando. Né? Tá, isso para o Lacan não responde um tratamento efetivo para a psicose. Até porque Freud não trabalhava com a psicose. Né? Nem tampouco apenas a relação entre o que é real e o que não é real daquilo que o paciente percebe, o que o psicótico percebe. Mas sim a construção. Dá para entender aí? O delírio enquanto delírio. Da expressão do Lacan. O analista tem que ser o secretário do alienado. Não? Atuar no regime do delírio. E torcer para, se for um paranoico, não ser justamente aquela figura que o paranoico mais teme. E se entrar nesse regime, problemático. Então, muda toda a direção do tratamento. Aqui. Quando enquadra uma estrutura psicótica. Associação livre. O que dá uma associação livre numa psicose? Tá, mas quando você diz que ocorreu isso, que a tartaruga mordeu o teu nariz e depois saiu gritando para todo mundo, você associa a que isso? Não, isso não é o tipo de articulação numa direção de tratamento. Vamos aos poucos. Vou para a página, desço mais um pouco, devagar. Na próxima página, 543. Aqui sim. Terceiro parágrafo da página 543. Seguindo Lacan. Posso? Em parte alguma, com efeito, a concepção falaciosa de um processo psíquico, no sentido de Asper, ele está citando aqui o psiquiatra, o grande psiquiatra Asper, do qual o sintoma seria apenas um indício.
A alucinação é só um indício. Olha esse ponto de mudança estrutural. É mais despropositado do que na abordagem da psicose. Porque, em parte algum, o sintoma, se soubermos lê-lo, está mais claramente articulado na própria estrutura. Percebe o grau de determinismo estrutural aqui? Né? Depois, mais adiante, ele vai falar da regressão a essa ausência do pai em todas as formulações do psicótico. Então, o delírio é a própria regressão à estrutura. Não o contrário, o sintoma como só um mero índice. Mas justamente o tratamento tem que articular no delírio, no interior daquilo que é apontado como aspecto delirante. É uma mudança drástica aqui. O que nos imporá definir esse processo pelos mais radicais determinantes da relação do homem com o significante? Aqui ele já está adiantando, né? Eu já adiantei, que a relação do homem com o significante vai depender do significante paterno da ordem da lei para organizar essa estrutura. Então, ele está dando sinais aqui do que ele vai, mais adiante, apontar. Ele vai introduzindo, né? Até chegar na castração. Aqui entra no ponto que eu vou falar do Jacobson. Ainda na mesma página, o penúltimo parágrafo começa com considerando o simples texto. Considerando o simples texto das alucinações, que é o texto alucinatório. É aquilo que foi escrito pelo presidente Schreber. Né? É o texto onde é relatado as alucinações. Uma disposição logo se estabelece para o linguista entre os fenômenos de código e os fenômenos de mensagem. Aqui eu vou falar um pouco sobre isso. Vocês podem quem sabe me colocar como grande aqui? Vocês podem explicar como é que faz? Para vocês verem a louça? Alguém explica? É só vir na minha... Isso. Tem que clicar naquele pininho que tem. Joia. Aí fixa você na tela e fica maior, só aparece você. Joia. Vocês fazem isso? Aí o slide fica para... A gente volta depois no slide. Fizeram? Joia. Bom, ele está nos enviando aqui a Roman Jacobson, tá? Para tentar dar conta da psicose dentro da estrutura da linguagem. Eu sei que é um texto difícil. Se a gente não der passo a passo, a gente não consegue chegar no que ele quer. Que a castração é um problema de significantes. De não inserção de significantes. Se a gente não for passo a passo, a gente não acompanha. É um texto denso. Vamos lá. Aqui ele está nos mandando diretamente para Jacobson. Aí a gente tem o que aqui? O que ele está dizendo aqui? As relações entre código e fenômenos de mensagem. Como que é separado isso? Ó, os termos. Isso aqui está no gráfico também, tá, gente? Se vocês olharem o grafo do desejo, ele se inspira nesse esquema que eu vou fazer aqui agora. Tá? Mensagem e código. No registro do código, podemos colocar sistema de signos, leis, como as da metáfora e da metonímia. Tá? Leis da língua, como a língua se articula, a própria língua e um regime de significações estáveis. Tá? Vocês vão de concordar comigo que o presidente Schreber não tinha estabilidade no sentido da convenção, né? Porque Deus não transa com ninguém, não, ninguém viu, a não ser o Schreber e a senhora Teresa d'Ávila, que gozava com Deus. Bem, regras linguísticas, eu coloquei leis da língua, sistema de signos e regras. Isso é o regime do código. Por vezes, Lacan, em sua obra, fala do código. Né? A gente pode colocar também o regime do grande outro aqui.
usando um termo lacaniano. Um regime do grande outro. No registro da mensagem, a gente vai ter o dito, o dizer, o autor, o enunciador, o que mais que eu coloquei aqui? O texto, o discurso. O dizer vocês entendem aqui, tá? Só o dito. O discurso. Ok. É nesse ponto aqui que a gente vai poder compreender, a partir dos anéis que vão organizar as significações dos Schreber, o que ele chama de nova língua. Nova língua. Schreber cria uma língua, onde ele cria neologismo, onde ele cria um regime próprio de significações. Não? Isso está no livro, por isso que ele diz aqui, ó, simples texto das alucinações. Essas alucinações não estão no código, estão no registro singular do Schreber. Isso aparece aqui, nesse registro. Aqui eu coloquei S1, S2, S4, S5. Né? Porque a mensagem tem uma relação consigo mesmo, apesar de ser dependente, né, do código. Há uma relação aqui. Né? Tem uma relação aqui. Não? Como é que ele cria um regime de significação, uma língua própria, onde ele é a mulher de Deus, né? Mas no regime da mensagem. Tá bem? Uma outra forma também, que a gente pode pensar aqui, é o emissor e o receptor. Né? Aquele que emite uma mensagem e aquele que recebe. Que também tem uma relação aqui. Se vocês olharem o grafo, vocês podem ver que vai ter essas estruturas. Né? Lacan, por vezes, no seminário 5, brinca com esse M, C, ele coloca, aí ele escreve Schreber aqui, que tem um problema nessa relação, justamente. Tem que escrever Schreber. Algo do código, que é o não veio para a mensagem do Schreber. Algo fracassou enquanto nome do pai. Porque, como eu acabei de dizer no começo, o não é do registro do símbolo, do registro do código. Não tem nenhum referente que um objeto não andando por aí. É determinantemente simbólico. Ele escreve isso no seminário 5, quando ele vai desenhar o grafo, ele escreve Schreber, onde o fracasso vai estar aqui. Quando algo do código não chega nessa constituição subjetiva. Aqui fica um pouco mais claro. Ó. Ele diz aqui, ó, a língua fundamental, né, que Schreber descreve, né? Ele diz aqui embaixo. Penso mais um pouquinho, ainda nessa relação. O que define um delírio, isso é importante também, um delírio de um discurso qualquer é justamente o que no código é convencional. Eu digo, a vaca é... Um exemplo. A vaca é um bípede. Isso, as vacas são bípedes. Eu vejo as vacas andando como bípedes. Eu estou no regime do delírio, porque dentro de uma convenção a vaca não é isso. O que em última instância define o que é delírio e o que não é delírio é o regime do que está na convenção enquanto significado estabelecido. Isso é o determinante para o que é delírio e o que não é delírio. Porque tem uma brincadeirinha entre os psicanalistas. Como saber que todos nós estamos delirando? Ah, mas tá bom. A gente brinca com isso e depois volta para o que interessa. Você consegue identificar, né, alguns delírios. Inclusive os delírios que se tornam coletivos.
Descendo mais um pouco, ainda na página. Estou na página 546. Perceba o movimento do Lacan. Ele começa discutindo com a psiquiatria, retomando Freud, no caso das psicoses, e termina formalizando. O que é a estrutura psicótica. Esse é o movimento do Lacan nesse texto. Estou na página 500... Não, Alexandre. 546, um parágrafo onde começa, podemos observar. Tá bem? Podemos observar. Encontraram? Posso seguir? Podemos observar que a frase, um pouquinho antes, ele escreve, né, ele retoma as memórias do Schreber e mostra como que nisso eu quero. Quando ele utiliza o eu e os pronomes, como que as frases são meio que interrompidas. Ele resgata isso. Aí, adiante disso, ele diz: podemos observar que a frase se interrompe no ponto onde termina o grupo de palavras que poderíamos chamar de termos índice, isto é, aqueles cuja função no significante é designada, conforme o termo empregado acima, por shifters, mudança, posição do sujeito, do eu. Ou seja, precisamente os termos que no código, né, eu disse eu, aquele, este, nós, os termos que no código, aqui, indicam a posição do sujeito a partir da própria mensagem. Ou seja, há um fracasso do código para organizar isso que é o eu do Schreber. Percebam de novo a questão da linguagem demarcando essa constituição. Há um fracasso. Schreber é aquele que o shifter é apagado. Um corpo despedaçado. Aí vocês verem os tipos de delírio, os mais absurdos que podem acontecer, né? Esses dias estava com o Daniel na segunda, eu não sei se ele contou de um paciente ou se foi de algum livro, que o cara procurava a ideia na cabeça para pegar a ideia, ou seja, não tem muito essa questão de um eu constituído, né? Nos casos de psicose. O eu sempre é uma instância ali precária, podemos colocar, né? Bastante precária. A constituição do corpo também se torna precária, podemos dizer. Vacilante, podemos dizer. Né? Bom, ou temos isso para pensar a psicose, ou temos um problema de remédio medicamentoso. Não que vocês vão atender psicótico e anular o anti, tipo, o remédio que ele toma, mas a questão de um tratamento possível da psicose, ele opera desse regime de linguagem aqui, mesmo que os outros. Né? E Lacan acha que é possível, por aqui, em alguma medida, o analista trazer alguma estabilidade nesse jogo. O analista acaba, se ele conseguir isso, seria um sucesso. Algum regime de estabilidade dentro desse camarada que por vezes surta, que por vezes delira,
Se o analista conseguir, em alguma medida, fazer com que o psicótico volte, consiga articular algo ali onde o analista se torna uma ponte para alguma estabilização que não tem, que ele não encontra, alguma, que eu digo, não é que ele vai parar de delirar, mas não sei. É muito complicada a questão do tratamento das psicoses. É muito complicado. Justamente não existe associação livre para propor para um psicólogo. Tanto que Freud não atendia. Se para o Freud, lembremos o Homem dos Ratos, que eu apresentei aqui para vocês. Se para o Freud o processo do Homem dos Ratos se consuma quando ele abandona aqueles sintomas que ele fazia, aquelas ideias obsessivas com o rato, com o pai, se ele toma consciência disso e não repete mais aqueles pequenos delírios que o Freud falava, né? Freud chamava de pequenos delírios. Mas, do ponto de vista da estrutura, ele não era um psicótico. Se ele fosse um psicótico, ele daria a vida toda, não teria cura. Então, vocês podem perceber no relato do Homem dos Ratos, como ele dizia, né, no livro da mensagem para o Freud, eu sei que isso é uma besteira de eu achar que meu pai vai morrer por conta de que eu não pagar os florins para o Capitão X, até porque meu pai já morreu, eu sei que isso é uma besteira, mas eu preciso fazer. Ele compreendia que aquilo era uma besteira. Entende? É muito diferente a relação com o psicótico. Não tem esse tipo de associação, né? Essa súbita compreensão, né? De que algo ali não está correto. Não opera nesse registro. É Colette Solar chamar de o céu aberto, né? Que a psicose é o céu aberto, né? Onde o que estabiliza uma psicose? Daí você conseguir, em alguma medida, operar aqui nesse manejo do delírio, né? Eu acho que é um grande sucesso que ele pode conseguir, porque é um céu aberto. Né? Tudo bem até aqui? A gente pode pensar na tratativa aqui, do ponto de vista da psicanálise, ou ir para uma questão de internação, uma questão só medicamentosa. Isso também é bem possível, né? Geralmente, os dois, né, pode ser interessante, né? A união dos dois. Né? Geralmente é o que ocorre, pelo menos se tenta, nas instituições que acolhem casos de psicose. Aqui se resume a um problema biológico e neurológico, onde você atua na fisiologia. Aqui você atua no registro da linguagem da língua. É isso que o Lacan está propondo. Bom, vamos seguir. Então, acho que agora dá para ir para os esquemas. Alguma coisa? Eu volte alguma coisa? Aqui, ó. Só um trechinho para encerrar essa questão de onde atua. Tá bem? Lacan salvando Freud aqui. Página 549, terceiro parágrafo. Eu espero por vocês. Terceiro parágrafo, começa assim. E isso não é tudo. Em 1924, Freud escreveu um artigo incisivo, A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, no qual chamou a atenção para o fato de que o problema não é o da perda da realidade, mas o expediente daquilo que vem a substituí-la, o delírio. O que vem a substituir isso que se organiza do ponto de vista da fantasia. Né? Quando o Lacan vai pensar na psicose em outros escritos, ele vai dizer o valor da psicanálise está em operar sobre as fantasias. Então, é pelo delírio que se opera. Nesse registro do tratamento ativo da psicose. Não condicionar, no caso da psicose, não se trata de adaptar o sujeito à realidade. Que ele não delire mais, por exemplo. Não é o ponto aí. Isso é estrutural. Como você muda aquilo que é da ordem da estrutura.
Agora vamos para o esquema LR. Se vocês quiserem me diminuir aí e colocar... acho que não precisa, dá para ver o slide bem visto aí? Como é que é para vocês? Dá para ver bem o slide? Tá bem. Vamos lá. O que temos aqui no esquema L? Olha o que o Lacan vai dizer. Estou na página 555. Eu vou ler o que ele vai articular aqui e depois eu explico já o esquema. Então vamos lá, página 555. Sobre o esquema L. O que significa o esquema L simplificado? Significa que o estado do sujeito, neurose ou psicose, citando Lacan, o estado do sujeito, seja numa neurose ou numa psicose, depende do que se desenrola no outro. Vou colocar o outro aqui, no registro do simbólico, ok? No registro do código. Como é vocês verem o começo do gráfico do desejo. Vocês vão ver um S aqui, um sujeito aqui. Primeiro andar do gráfico, sobe, tem um outro. Isso, começa aqui. O gráfico começa assim. É o que eu estou dizendo aqui. Inclusive, ele fala do gráfico aqui. O que nele se desenrola articula-se como discurso. Né? Uma discursividade neste código aqui, nessa língua, que vai organizar isso que é uma mensagem de um possível sujeito. O inconsciente é o discurso do outro, do qual Freud procurou inicialmente definir a sintaxe relativa aos fragmentos que nos chegam em momentos privilegiados, sonhos, lapsos, xistes. Né? Aqui ele está falando de como que o pensamento, como que as formações de inconsciente têm um privilégio, né? No caso do xiste, do ato falho, dos próprios sonhos, como que ali você percebe uma forma de causalidade, um atravessamento do inconsciente para organizar isso que é o pensamento pensado, isso que é o sonho. E é interessantíssimo isso, que a gente habita a estrutura do delírio toda vez que sonhamos. O sonho tem um traço completamente delirante. Aí entra a teoria perfeita do recalque do Freud. Né? Como que a censura e o recalque abaixa quando dormimos? Por isso, o regime de significações fica a la Schreber. Agora, Schreber diz tudo isso acordado, não sonhando. Então, nós temos esse pitaco que é o delírio. A gente habita, de certa forma, esses delírios. O sonho é uma forma delirante. Então, todo mundo aqui sonha, né? Os sonhos de vocês são todos organizadinhos, assim, como a realidade. Não é. Nesse discurso, como estaria o sujeito implicado se dele não fosse parte integrante? Por isso que, se vocês olharem o esquema L aqui, que eu trago, se vocês olharem, o S está numa correspondência com o outro. Estão vendo aqui, ó? Dá para ver o meu mouse? Dá, né? Dá sim. Ó, o grande outro, que eu estou chamando de sede de todos os significantes, que eu estou chamando de lugar de significantes, código, linguagem, tudo aquilo, como diz Lacan, que pode ser emitido enquanto enunciado, isso é da ordem do grande outro. Perceba que ele tem uma ligação direta com o sujeito.
com isso que é a constituição do sujeito. Ele é, como efeito, enquanto repuxado para os 4 cantos do esquema, ou seja, o sujeito, sua inefável e estúpida existência, a seus objetos, a seu eu, isto é, o que se reflete de sua forma em seus objetos. E azão, lugar de onde lhe pode ser formulada a questão da existência. Só se pode formular a questão da nossa existência a partir daquilo que entra num regime de linguagem. Não? Explicação do esquema L para além do Lacan aqui. Uma explicação um pouco mais mundana, vamos colocar. Peguem aqui o sujeito dessa ponta aqui, ó. Todo mundo vendo meu mouse, né? Pense no sujeito se relacionando com o outro semelhante. Tá bem? Se relacionando com o outro semelhante. Pode ser a mãe, pode ser a própria imagem no espelho. Né? Percebam a seta aqui, ó. Observem que no texto do Lacan, ele usa ele usa aqui, ó, uma mais simples, depois ele aumenta. Aí ele aumenta para esse que eu estou utilizando aqui. Aí ele já compõe melhor esse esquema L. Tá vendo a seta? O sujeito se relacionando com o pequeno outro, com o semelhante. Né? Nessa relação diferencial com o pequeno outro, que pode ser uma imagem especular, como o Lacan está apontando aqui, a imagem no espelho, o estágio do espelho, nessa relação, podemos dizer, imagética e imaginária, se constitui o eu. Percebam que a seta desce. Ó, a seta desce. Então está aqui a dependência de constituição imagética a partir do que o Lacan chama de estágio do espelho, a partir dos outros semelhantes. Então isso se organiza um eu. Se organiza um eu. Não? Aí o último estágio aqui, né, que é o grande outro, que também está na relação, que a gente pode chamar como inconsciente, que a gente pode chamar como linguagem. O inconsciente é estruturado como linguagem, que a gente pode chamar de código aqui, ó. Isso organiza esse eu. Tá vendo as duas setas? Organiza isso que é o eu. Nomeando, inclusive, os shifters. Eu, você, aquele, este. Deus, a mãe, o pai. Que para o Schreber é completamente desajustado, para dizer o mínimo. Isso forma uma relação imaginária. Né? O Lacan vai chamar isso de muro da linguagem, essa parte, de muro da linguagem. A dependência da constituição do eu para além só da imagem no espelho, mas também pela construção pela linguagem. Aqui começa o fracasso do Schreber. Tanto na imagem quanto na entrada do nome do pai. Aqui começa o fracasso do Schreber. Estrutural do Schreber. Percebe que o Lacan começa da forma mais simples aqui. E chega até aquele esquema aí. O esquema L pode ser pensado como uma passagem lógica necessária para o infans, constituindo um eu, moldando a partir da demanda do outro. A forma mais simplificada do estágio do espelho. Como que o eu se constitui a partir da demanda do outro, a partir da linguagem, do código, da mãe enquanto função, do pai enquanto função, como se organiza a partir desse outro. Isso é a maneira de se pensar a constituição subjetiva aqui. O esquema L propõe isso. Lacan restabelece algo da ordem de um sistema de comunicação que serve de base para a construção do registro imaginário sustentado pelo grande outro. Pela linguagem, pelo código, repito, pelos significantes. Isso que o Lacan está tentando formalizar aqui. Dando para entender? Tudo certo até aqui? Cadê vocês?
Às vezes vocês somem. Eu tô muito bravo com o notebook não tá pronto aí. Muito bravo. Irado. Não é pra tanto. O esquema L se presta a formalizar diversos fenômenos clínicos e cotidianos unificados pela relação do sujeito com o outro e também marca a constituição do eu a partir da imagem do semelhante. Como eu disse, são dois momentos. A construção imagética, que é cara do Lacan, né? É numa dialética com o semelhante, isso é bem hegeliano, que se constrói o próprio eu, né? Como semelhante, e também por aquilo que se diz desse eu, que são os shifters, este, aquele, que se organiza pela linguagem. Os nomes que dá às partes do corpo para que se tenha uma unidade do corpo. Isso fracassa, por vezes. A gente pode pensar também na clínica aqui. Né? Quanto que essa fitinha, né, da relação da relação puramente imaginária que se tem, né, que a gente acha que sabe o que o outro diz, a gente se coloca no lugar do outro, a gente sente o que o outro sente, né, como isso puramente imaginário. A gente nunca sabe exatamente o que o outro sente. A gente se coloca nesse lugar. As posições dos shifters, articulando as posições. Né? E a fala do analista em A ali, no grande outro, como aquela que visa dar um curto-circuito nessa relação imaginária. Quebrar um pouco dessa metáfora congelada. Eu sou depressivo, minha mulher não quer mais saber de mim. Verdade isso, viu? Enfim. O analista, o que é ser depressivo? Aí ele vai tentando, de alguma medida, cortar essa relação imaginária para que haja uma nova posição subjetiva. Então ele devolve, percebam que as duas setas só vão e não vem nada para ela. Ali pode ser pensado também como uma posição do analista. Devolvendo a partir de uma mensagem, de um espelhamento, vamos pensar que na mensagem, que é o que a gente pode pensar no grafo. Pode pensar nisso que está no regime significante que chega ao analista, o analista devolve esse jogo. Que também é um jogo entre emissor e receptor. Mas que é um jogo que quer sair desse regime da linguagem comunicacional. Quer sair desse regime. Se interroga por aquilo que atravessa o sujeito. Né? Que é isso que nós podemos chamar de inconsciente. Então o analista devolve isso para o que pode ser produzido aí. Gerando alguma implicação disso que ele já dá como pronto numa sessão de análise. Eu sei a causa do meu sofrimento. Geralmente se diz muito isso. Né? Eu sei a causa do meu sofrimento. Pouco, e por vezes pouco se implica. Né? O outro, no esquema L, o outro, no esquema L, revela o ponto de origem do sujeito, sua espécie, sua linhagem, sua cultura, sua família, o inserindo numa linha de ascendência e descendência. Permite ao sujeito significar sua história geracional e sua ficção numa novela familiar. O sujeito é o discurso do outro. Chega de um outro esse discurso. Pois, como diz Lacan, participa da significação de seu discurso uma família inteira, um bando inteiro, uma ficção inteira, uma nação inteira, ou a metade do globo. Esquema R. Aqui começa um avanço. Aqui o Lacan vai. Eu vou para a página 559. Aqui o Lacan vai tentar apontar o registro da realidade e o complexo de Édipo, aqui, colocar dentro do esquema LR. Né? Ele faz esse quadrante. É isso que ele vai demonstrar aqui.
Repito, na página 559. Inscrevamos aqui desde já, para o segundo parágrafo, a título de visualização conceitual deste duplo ternário, que chamamos doravante de esquema R, um duplo ternário, Mzão, Izão e Pzão, é um primeiro ternário, um Izinho, um Mzinho e o símbolo do falo lá em cima é um segundo ternário. Tá bem? São dois ternários aqui. E que representa as linhas de condicionamento do percepto. Ou, em outras palavras, do objeto. Na medida em que essas linhas circunscrevem o campo da realidade, bem longe de apenas dependerem dela. Aqui está tentando relacionar aquilo que é tido como objeto e a construção do sujeito. Como que isso vai se organizar? Vamos lá. Vamos pensar que desse lado aqui, no de cima, está a organização imaginária, a relação inicial entre Moá e sua imagem aqui, ó, nesse primeirinho aqui, ó, tá vendo? O Mzinho e o Izinho. A constituição imaginária do corpo, podemos colocar. E também a relação da criança com a mãe, podemos dizer, inicial aqui. A mãe enquanto função aqui. Essa mãe pode ser uma outra coisa, mas uma outra coisa que não uma mãe do sexo feminino. Aqui a ideia de função, de cuidado, aqui, isso que eu estou chamando de mãe aqui. Então, essas primeiras relações onde vai se constituindo uma relação imagética, uma relação diferencial, existe um múltiplo intuitivo, e você começa a perceber uma constituição de um eu aqui, na dialética com o semelhante com a própria imagem. Esse sou eu, aqui ele é minha imagem no espelho. Aquela é outra coisa. E participa disso também o registro simbólico, que a gente encontra desse outro lado, onde vão dar as coordenadas dessa inscrição, né, de significantes que vão ser inseridas nessa constituição subjetiva. Aqui está o problema do nome do pai. É nesse ponto do simbólico. Quando o nome do pai fracassa, a gente vai ter uma outra constituição. Não essa que está aqui bem organizadinha. Quando fracassa a entrada da lei e da castração, é uma outra constituição, que é o esquema aí que o Lacan utiliza. Já o fracasso da entrada do nome do pai. Para compor perdão, por um lado, a criança mostra-se. Por que o falo está aqui em cima? Ó? Trago aqui. Por um lado, a criança mostra-se cada vez mais sensível ao interesse que a mãe dedica ao pai na realidade. Por outro, ela desenvolve a convicção de que jamais chegará a ser tudo para o outro. A criança não é o falo da mãe e a mãe não é o falo da criança. Se a lei se instaura aí, isso funciona. Senão é uma outra coisa que opera. Tanto que o Lacan vai aproximar o caso Schreber, né, de ele tomar o desejo da mãe como próprio, a ponto de ele querer ser a mulher de Deus. Se vocês lerem o texto até o fim, vocês vão ver essa conclusão do Lacan. Essa hipostasiação. Então temos, por outro, ela desenvolve a convicção de que jamais chegará a ser tudo para o outro na realidade de sua existência. Podemos formular: não posso ser o falo o tempo todo. Não posso ser tudo da minha mãe. A minha mãe não é toda minha. Há um intruso aí que intervém. Sempre precisa de 3 na psicanálise. Sempre 3. Percebam, sempre tem que ser 3. Senão é uma outra coisa que acontece no nível da estrutura. Então, aí é a entrada do que a gente pode chamar de nome do pai. Aqui, para compor o esquema R, que é o de baixo, Lacan liga o triângulo imaginário ao
triângulo simbólico, composto pelas vértices P, nome do pai, M, objeto primordial, e I, ideal do eu, fechando o esquema R, campo da realidade. Aqui funciona bem quando a gente fala de neurose, tá? Onde a inserção da lei funcionou. O simbólico não está opaco. Vocês olharem o esquema I, vocês vão perceber que o simbólico está para fora. Tá? A gente pensar no alborromeano, o simbólico está assim. Simbólico, imaginário, real. O simbólico está aberto. Não está inscrito. Bem grosso modo. Então aqui você percebe que há o fechamento ali. Né? Para compor o esquema R, Lacan liga o triângulo imaginário ao triângulo simbólico, composto pelos vértices P, nome do pai, M, objeto primordial. A mãe ela passa a ser aquilo que a gente chama de das Ding, de certo modo, no sentido de que um gozo absoluto, né? Um complemento absoluto. Isso é cortado pela dinâmica da castração, onde há uma frustração, onde há os três, né? A privação da mãe, a frustração, né? E a castração. Terceiro complemento aqui. Os três momentos aqui que o Lacan reinterpreta disso que o Freud chama de complexo de Édipo. É nessa articulação. Ele continua aqui. Assim é que, considerando os vértices do triângulo simbólico, I como ideal do eu, M como o significante do objeto primordial e P como a posição em A do nome do pai, podemos aprender como aprisionamento homológico da significação do sujeito, sujeito lá em S. Aprisionamento homológico da significação do sujeito S sob o significante do falo pode repercutir na sustentação do campo da realidade, delimitando o quadrilátero MI-M-Isão. Os dois vértices, I e M, representam os dois termos imaginários da relação narcísica, ou seja, o eu e a imagem especular. Se não há essa entrada do nome do pai, o quadrante da realidade ali, ela vai ter um outro destino. Vai ter um outro destino, um outro regime de significação. E por que isso está na relação com o falo? Vamos pensar no falo como significante do desejo. Ser o desejo, possuir o falo, identificar o falo como estando com o outro. O falo sempre tem que ser pensado numa função de relação. Quem importa o falo? Eu posso ser o falo? A minha mãe é o falo? É isso que o Lacan está dizendo. Aí aparece um intruso, um terceiro, que corta essa relação de simbiose entre mãe e bebê. Instaura definitivamente ou não a ordem da lei. Não, que é o que o Lacan vai chamar de nome do pai. Ele desenha essa fórmula mais embaixo. Bem aqui, ó. Página do lado do Schreber. Página, capítulo 4, 563, do lado do Schreber, chama. O Lacan desenha essa fórmula do seguinte modo. Caneta. Perceba. Eu vou desenhar para vocês a metáfora paterna, hein? Vocês ouvem sempre, mas acho que, não sei se vocês... Quem não viu esse texto, ele usa em outros lugares também, essa metáfora paterna. Mas ele desenha aqui, para quem faz uma conta. Eu tenho que olhar, porque eu nunca decoro. Logo, isso, logo, um. Estou na página 557. Não, perdão. 563. F vem aqui, tá?
E aqui tem o sujeito barrado. Aqui é só o S, porque isso já significa o barrado. Aqui é só o S, tá? Lacan diz nessa página, bem embaixo. Onde os S's, o S, são os significantes. Começa a relação sujeito com o significante, sujeito com o código. Ele vai identificar o que é o nome do pai aqui. Isso que está no esquema R, querem me colocar maior aqui? Vocês conseguem ver direito? Respondam, por gentileza. Está dando para ver direitinho aqui? Sim. Sim. Ótimo. Aqui, ele diz, onde o S são os significantes. Pensem no que eu estava mostrando como o código, como o grande outro. Aqui. S são os significantes, X é a significação desconhecida, que ainda era desconhecido, que não entrou no jogo ainda. Que é o nome do pai. Ela está colocando ali no quadrante para baixo, ali, vindo do simbólico. Okay? Fazendo furo nesse imaginário, ou não. E S é o significado induzido pela metáfora. S-zinho. Pela metáfora, que consiste na substituição na cadeia significante de S por S. Você tem um significante que entra no lugar do outro e tem isso como resultado. Entra um significante e dá um outro significado para essa relação. A elisão de S aqui representa, por seu risco, a condição de sucesso da metáfora. Se você elide, se você inscreve a falta, né, é a condição de sucesso da metáfora paterna, onde a lei passa a ser inscrita. Aí essa realidade ela passa a ser habitada por algo da ordem de uma lei e de uma inscrição, que Lacan chama de paterna, né, significante paterno. Isso se aplica, sim, à metáfora do nome do pai, ou seja, a metáfora que coloca esse nome em substituição ao lugar primeiramente simbolizado pela operação da ausência da mãe. Logo embaixo ele tem outra tabelinha aqui, ó. Nome do pai, desejo da mãe, significado para o sujeito, nome do pai. A sobre falo. Razão sobre falo. Barra-se o falo. Não é mais o falo da mãe, e a mãe não é mais o falo do bebê. Então você tem uma substituição. Entram os significantes nesse registro de X, que a gente pode colocar como algo da ordem do desconhecido, que é a ordem da lei. Isso organiza uma outra inscrição de significantes. Outra inscrição é promovida a partir da entrada do significante paterno. É uma outra inscrição. Se isso não se inscreve, o campo da realidade é outro. O problema da psicose, volto para o Lacan, vai ser organizado a partir da relação do sujeito com a castração. E isso vai determinar todo o regime de significação. Esse é um regime de significação delirante, aberto, céu aberto ou não. Mais um pouquinho para baixo aqui. Tudo bem com a metáfora paterna? Metáfora e metonímia. Metáfora é substituição de significante, em última instância. Tá bem? Não é a metáfora, o pássaro representa a liberdade. Não é uma metáfora. Metáfora aqui é substituição de um significante pelo outro. Como é que eu faço uso? A partir de agora, não é mais um uso onde a minha mãe representa o falo. Agora, entrou um outro aí que representa a lei, então é uma outra estruturação. Aí entra o papel da regressão. Por que é estruturado? Porque isso vai se repetir nessa construção de outras... vai acompanhar o sujeito
na sua discursividade. Aí vocês podem falar em psicose desencadeada e psicose não desencadeada, que é muito comum a gente articular isso, né? Como que os regimes de delírio ocorrem. Eu estava vendo um psiquiatra comentar que como que os delírios surgem, né? Qual é a maior incidência da idade quando surgem os delírios? Ele disse que geralmente é na fase de maturação da sexualidade, não que sempre é assim, mas a incidência maior é na fase entre 15 e 18 anos, né, que surgem os primeiros surtos, os primeiros atos delirantes, e depois, mais próximo de um período de decadência da sexualidade. Diz que o primeiro é maior incidência e o segundo é menor. Só que, no caso do Schreber, Lacan insiste que ele traz coisas desde pequeno, né? Se vocês virem aí até o fim, ele traz esses elementos. Mas, bom, do ponto de vista estrutural, é isso. Como que a significação, os regimes de significação, ela precisa comportar uma lei. Então, a gente volta à questão da mensagem. Aqui há o fracasso do próprio código, do próprio entrada do nome do pai. Nessa distinção aqui, nessa relação, podemos colocar. Mais alguma coisa que eu trouxe aqui? Ah, bem, tem um esquema aí, né? Que eu só vou esboçar aqui. Tudo bem com o esquema R? Tudo bem com o esquema L? Tudo bem? Difícil? Eu estou tentando seguir o que o Gustavo falou naquela aula do ST-Camp, que a gente tem que tentar entender o Lacan sem medo, porque se for com medo... Mas esse texto é bem didático dele. Porque ele vai terminar. Porque ele vai tentando formalizar. O que está fracassando aqui, em última instância, é o nome do pai. Ele vai tentar formalizar isso. Né? O Lacan ele tinha esse espírito formalista mesmo. O Freud vai fazer uma descrição, podemos dizer, mais sintomática para organizar a psicose. Né? O Lacan ele vai descrever no nível da estrutura aqui. É todo um problema isso. Pensando vocês têm aí a. Pô, que coisa, hein? Como é que eu vou compartilhar isso agora? Porque eu não joguei ali. Já sei. Eu sei como. Aqui está. Sabemos? Aqui. Esse é o esquema que o Lacan retorce para pensar no esquema da articulação da psicose. Percebe o simbólico fora? Olha o simbólico aqui. O imaginário aqui. E aqui ele traz, né, os dois M's aqui na relação de. Eu não consigo dar conta de explicar isso aqui agora. Mas ele tenta articular, né, como que a relação do Deus tem uma relação com a mãe, ele vai fazer essa articulação, e que esse gozo transexualista, essa tentativa de ser mulher do Schreber, que ele reduz numa frase aqui, como deve ser bom o gozo das mulheres, alguma coisa assim. Cadê essa frase? Aqui está, um pouquinho para cima que é. Tinha tanta anotação no outro texto aqui, ó. O notebook não
Uma raiva disso. Ah, eu não estou achando. Eu sei que ele vai chegar e fazer uma aproximação com com essa questão do Schreber modificando o corpo para poder receber os raios divinos. Ele vai fazer toda uma relação com ele assumindo o desejo da mãe em última instância. E outro ponto também, né? Ele não. Aí tem o traço narcísico que ela quer me apontar. De erotomania. Ele não quer ser a mulher de qualquer um, ele é a mulher de Deus. Né? Como que os delírios têm essa questão da grandeza também. É outro traço marcante da psicose. Então, os delírios no interior da psicose. Pô, mas tá caindo toda hora aqui, meu. Bem, eu não vou explicar isso hoje. Numa outra ocasião eu posso entrar. Mas basicamente se articula pela foraclusão do nome do pai. Só pode ser simbólico, não tem nenhum referente que pode organizar essa relação do sujeito com a lei, do sujeito e das leis que interditam seus desejos. Tem que ser no regime simbólico. Por isso que a gente pensa a partir disso, né? De uma fraquejada do simbólico, de um apagamento do simbólico, na construção daquilo que é dito, daquilo que está na ordem, do que é alucinado, do próprio delírio enquanto tal, tem esse regime. Então, Lacan vai olhar para isso. No médium, que faz a mediação entre o que é percebido e o sujeito da percepção. Olhemos para quê? Para o médium, para a cadeia de significantes. E aí, em alguma medida, podemos articulá-la. É muito difícil a questão das psicoses, também por conta disso. Onde fica a associação livre? Onde fica isso que a gente está muito habituado a operar? Não? Vocês entenderam que é o nome do pai, conseguiu deu para articular um pouco isso? Como que depende, em última instância, dos significantes vindo do código, da língua, do grande outro, para se organizar, a Constituição? Tudo bem? Sim. Eu passo a palavra para vocês, vamos conversar um pouco. Tão difícil esse texto, difícil de apresentar esse texto. Difícil de ler e difícil de transmitir esse texto. Olha, uma observação que eu tinha colocado no grupo, que eu não tinha lido esse texto ainda, né? Tinha lido outras coisas. O Lacan, realmente eu falo isso, né? De não se assustar, mas quando você começa com muito grafo, com muita coisa, ele assusta. Mas você apresentou muito bem. A gente precisa de mais uma aula para você cobrir o resto que ficou para lá. Eu precisaria pegar agora o esquema aí. Esse eu queria. Mas eu gostaria de pegar o esquema aí. Só que só para pegar o esquema aí, a gente precisa de uma aula para a gente pegar o esquema aí. Porque tem que pontuar toda a estrutura de frase que o Lacan usa para compor o esquema aí. Porque ele usa as frases que o Schreber traz para compor o delírio. Ele pega o delírio para compor o esquema aí. É absurdo. Ele escapa do regime da exploração. É um texto denso, né? É um texto. Só uma curiosidade, quem que é essa moça que ele cita aqui, moça para ser gentil, que ele critica? Não, ele Você sabe situar quem é? Hã? A Macalpine? Sim, sim, é Você sabe situar quem é? Escritora inglesa. Eu feminista. não fui atrás de quem que é, não, mas ele dá umas belas alfinetadas nela. Sim, sim. Ela vai trazer a questão da homossexualidade como um traço do delírio do Schreber, né, que realmente ocorre, e vai fazer, de certo modo, uma crítica ao falocentrismo. Aí ele vai criticá-la justamente por conta disso, mas é uma função, ele vai trazer toda essa história que é repetida há 50 mil anos. Mas ela também faz uma leitura do caso Schreber, bem interessante, inclusive. Eu não li, mas algumas coisas eu me lembro. E o Lacan elogia algumas coisas, mas também... Bem a acidez dele, né? É. Pode jogar uma pergunta aqui, que foi na semana passada, só para ver a sua visão. Opa! O corte na clínica das psicoses.
A gente chegou a discutir isso na semana passada, que lógico não é o mesmo corte do que faz com a neurose, e eu fiquei elaborando isso esses dias aí. Quem corta é o psicótico. Né? Vou te falar de um caso aqui. Eu estava comentando com o Guilherme, com a Ana, e com o Daniel mesmo, na segunda-feira, né? Como é um desafio isso? Porque vocês viram no começo do texto que o Lacan usa o termo rigolete? É rigolete, né? Que é repetir, que na música Uhum. repete o refrão, é rigolete. É. E o discurso do psicótico que eu atendia e repete é cheio de rigoletes. Começa falando e volta para a mesma coisa o tempo todo. Volta para a mesma coisa o tempo todo. Eu tenho aqui, eu anotava muito, assim, como secretário mesmo, aquilo que era discutido. E praticamente não há corte. Há uma coisa ou outra, dor. Pelo menos como que eu operava ali. Esse, no caso, era diagnosticado como paranoia, esquizofrenia paranoide. Uhum. E é meio que no ritmo da batida que ele apontava, né? Quando eu tentava conduzir algum corte, tentar levar para um outro lugar, meio que quebrava assim, a relação transferencial, porque não tem uma relação transferencial como é na neurose. Não tem demanda de amor. Não tem demanda de amor. Não tem esse lugar. É muito difícil isso. Se Mas como é que conseguir. encerra a sessão? Porque E aí? por isso que eu fiquei pensando, porque Eu vou falar como que eu encerrava com esse, porque eu acho que pode variar muito, né? eu Eu nunca trabalhei chegava. com psicótico, aí fiquei nessa curiosidade, né? Porque se o corte que gera angústia vai gerar um surto aí, como é que eu encerro a sessão? Sim, sim. E também tem tipos de psicótico mais agressivo, esses eu nem atendo. Tem vários tipos, né? Esse era moderado, ele era bem quietinho, inclusive, bem introvertido. O que se ouve muito no entorno da psiquiatria é que sempre há algo que causou, em última instância, esse afastamento da realidade. Há um evento. Então, de certo modo, isso é um ponto importante. Né? Como que organiza esse evento? O que se repete desse evento? Mas é muito difícil a clínica das psicoses. Alguém falou aqui que o tempo lógico é outro, para você poder responder melhor. Tem um vídeo muito interessante do Duncan mostrando o esquema RI e comentando especificamente sobre esse texto. Vale a pena dar uma olhada. Obrigado. Muito bom. Eu acho que eu já vi. A gente pode, depois, numa outra ocasião, pensar no esquema I. Né? Tem um livro também que chama Transferência e Psicose. Muito bom esse livro. Muito bom. Muito bom. Onde aborda alguns pontos interessantes nessa relação transferencial com pseudotransferencial com o psicótico. Alguém aqui atende psicótico? Alguém tem experiência com psicótico? Ninguém? Entendeu, Guilherme? Fiquei no CAPS um tempo. Como é que foi? É bem diferente mesmo. É outra clínica, né? Tem muito da crise, né? Eu vejo que o trabalho do psicólogo se dá mais nesse momento de crise e em alguns momentos, tentar. A gente não. Você falou de adaptação à realidade, eu fiquei com isso na cabeça, né? A gente não adapta para essa realidade neurótica, né? De ver as coisas como a gente vê, mas de tentar dar um fim neurótico, né? Então, acha que o FBI está fazendo alguma coisa para entrar na vida do cara. Ah, vamos fazer um cartaz lá no centro contra o FBI. Ah, isso aí tudo bem, né? Entrar Agora, no delírio. sair para caçar esse agente da FBI já é mais complicado, né?
Aí entra no elemento da estabilização, né? Para tentar Uhum. gerar alguma estabilização para que o surto diminua, ou a repetição do surto diminua. É um pouco isso. Eu gostava muito do AT. A gente fazia bastante AT, de andar pela cidade Uhum. e acompanhando os espaços públicos, eu acho bem rico. Eu lembro de uma frase da minha supervisora que ela dizia: caminha com ele, no duplo sentido. Porque Uhum. há uma angústia, né? É outra coisa, é outra coisa. Então, Uhum. realmente, caminhar com o esquizofrênico, o psicótico, levar o cartaz lá, mas também caminhar junto, no sentido de que num, ser um elemento ali naquela cadeia que pode gerar alguma estabilidade, mas sem Uhum. muita pretensão, sem muitas pretensões. Uhum. Acho que o meu maior problema é essa angústia enquanto analista nesses casos. É, é que E dá muito rolo nisso, né? Coisa, corte mal feito ali, pode tentar gerar uma associação que pode dar uma cagada enorme. Fala, Guilherme. Alguém levantou a mão, depois pode falar. Fala, Gui. Não, eu ia só comentar que na clínica deve ser diferente mesmo que no CAPS, né? Porque no CAPS tem toda a estrutura ali, né? Sim, Então essa transferência vai se diluir ali e ela desloca também, né? O persecutório às vezes está em um, em um profissional, às vezes está no outro. E tem muito tensionamento político também, né? Na rede pública, de convencer a cidade que há um lugar também para psicose, né? Há um lugar para esse estranho que habita, assim. Enfim, é um tema bem interessante mesmo. bem complicado. Muda todo, né, o procedimento. Vinícius que levantou a mão? Daniel levantou a mão. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um paciente durante um tempo que tinha esses episódios de repetição do pensamento, né? Ou seja, ouvia as vozes normalmente daquilo que ela pensava. Qualquer atitude que ela fosse tomar, ela ouvia uma voz. E era um caso bastante interessante porque não era eventualmente, era sempre, era o tempo todo. Enquanto estava acordada, ela ouvia a voz. E quando não ouvia diretamente de uma ação que ela ia fazer, ou seja, a voz, de certa forma, contava o que ela ia fazer e antecipava o que ela ia fazer, essa voz trazia uma série de pensamentos que eram agressivos para ela, né? Aquilo que de alguma forma ela não queria pensar, as músicas que ela não gostava de ouvir, as palavras que de alguma forma agredia. E ela tinha um traço, né, na sua formação, um traço religioso, que fazia com que ela demonizasse, a princípio, essas vozes e tivesse uma questão de olhar para a voz como um indivíduo. E acho que foi um grande exercício, talvez, aí na análise, de limitar a dimensão do delírio, no sentido de que ela não deve, acho que foi a grande estabilização o dia que ela deixou de pensar na possibilidade de interagir com o delírio. Ou seja, o delírio passou a ser realmente só uma voz. E ela passou a lidar com isso como realmente, ok, eu escuto vozes e é só uma voz, e isso tem a ver com o meu pensamento, e é só isso. Não é alguém, não é uma premonição, não é nada externo. E, de certa forma, ela se estabilizou nessa condição e ela mesma disse, ela mesma se apresentou como uma pessoa melhor, estou ok, acredito que eu consigo conviver, e realmente retomou algumas atividades que ela tinha interrompido, voltou ao convívio social. Então, parece que lidar com o delírio, né, dimensionar ou limitar de alguma forma o delírio dentro daquilo que seria o próprio delírio, mesmo para o leigo, acho que foi uma alternativa nesse processo. É como se ela passasse a dar menos valor à voz, é isso? Ainda que É, ela tenha o delírio
em alguma medida, teve um papel menor diante Sim, dos outros. sim, isso é tão interessante, É a porque identificação do delírio, eu acho, isso, não? exato, o delírio passou a ser delírio para ela. Ou seja, ele passou a ter esse nome, né? Uhum. E interessante que o volume do que ela ouvia, ele foi diminuindo. Então, o discurso dela tá a mesma coisa, mas parece que diminuiu a voz, diminuiu o volume. Então, dá para entender que esse volume também era a importância, ao ponto dela conseguir ter o delírio e ter atividades paralelas. Uhum. Então, ela continuava ouvindo a voz segundo o discurso dela, mas ela começou, então, a ter outras atividades de maneira a deslocar essa voz da sua atividade principal. Ela passou a ser secundária. E Uhum. aí ela começou, então, a ter uma vida, pode dizer, mais equilibrada. Interessante. Sabe o que me lembrou, Daniel? Me lembrou do Joey Nash na última cena, onde ele. Vocês devem assistir Uma Mente Brilhante, devem ter assistido. Na última cena, ele olha. Todos os personagens delirantes que acompanham o Joey Nash acompanham ele o tempo todo, né? Só que ele consegue ter uma certa estabilidade e lidar com esse delírio. Aí, na última cena, é, é, tem tem três pessoas. Tá ele com uma outra pessoa, ele olha para outra pessoa. Você pode me beliscar para saber se você é real? Aí a pessoa belisca e ele vê que ela é real. Só que aí o trio, era não, a dupla, né? Era um homem grande e uma menina que acompanhava ele. Ele olha, eles estão sentados lá. Assim, tipo assim, estão participando ali. Mas ele já compreende que aquilo é um delírio. Eu acho que é exatamente desse registro que você apontou. Ele já compreende, ele consegue lidar com aquilo que é o delírio. Né? Isso parece realmente bem interessante, até quando a gente pensa no caso do Schreber, a ideia de que o delírio foi a resposta realmente para até mesmo o pensamento intrusivo, né, toda aquela questão, de alguma forma, imaginar, eu tenho um pensamento que eu não aceito, mas se esse pensamento ele estiver num plano divino, isso então funciona, ok, eu posso conviver com ele. E, de certa Uma forma, solução parece de compromisso. Né? isso é muito interessante, né? Que aquela angústia, o terror daquele pensamento, ele tem uma resposta se ele não for totalmente meu, né? Se ele for deslocar um pouco de mim, né? Se ele estiver um pouco deslocado de mim, então, ok, eu consigo conviver com ele. Sim, muito bom. Eu acho que a Estela levantou a mão, né? E depois a Laís. Seu microfone está fechado, Estela. Estela Barbosa. Você levantou a mão, né? Sim. Ah, esse microfone não está funcionando. Bom, eu vou passar para a Larissa, então. Aí depois a gente volta para a Estela. Olá, gente, boa noite, Alexandre, tudo bem? Tava escutando vocês e sempre quando a gente entra no assunto psicose, na estrutura clínica psicose, acho que a questão do delírio me chama muita atenção, porque eu convivi com bastante gente de idade, os avós dos amigos, a minha avó agora, e eu sempre fico me questionando se conforme eles vão se aproximando da velhice, há uma espécie de delírio de morte, porque isso aparece tanto em sonho, acho que começa a aparecer em sonho, pelo menos da minha avó eu consegui registrar bem, ela sonhava que ia morrer e que vinham pessoas buscar ela e que ela já estaria preparada para isso. E depois começa a aparecer quando ela está acordada. Começou a aparecer enquanto ela estava acordada, de dizer que ela escutava vozes e que essas vozes queriam que ela fosse, que ela estava preparada já para morrer. Isso aconteceu com a avó da minha amiga também. Eu tenho esses dois casos bem próximos, assim. E aí eu fico me perguntando, assim, porque, como você estava dizendo, né, Alexandre, há certos desencadeadores da psicose, gatilhos,
E eles acontecem nesse momento em que a sexualidade ela tá se estruturando, tomando forma, e depois quando ela entra em decadência. Mas na velhice é um processo assim que me chama atenção. Eu não sei se é uma neurose delirante ou se tá acontecendo alguma outra coisa. Mas a minha avó fala até hoje, por exemplo, assim, tem vozes, ela quer que eu faça coisas e que eu cumpra missões, e aí assim eu estarei preparada para morrer. É Nossa. isso. É muito doido. E a vida toda isso nunca teve. E nunca apareceu assim. Começou a aparecer depois que meu avô faleceu. E foi piorando, assim. Isso foi Teve um ficando cada evento vez. aí bem delicado. Sim. E com a avó da minha amiga, a mesma coisa. O marido dela faleceu e ela entrou. Só que a avó da minha amiga já faleceu, né? E ela tinha um agravante, ela tinha Alzheimer também. Mas a minha avó não. Ela começou a ver pessoas ou escutar vozes, primeiro sonhando e depois acordada, totalmente acordada, assim. Olha só. É interessante isso, né? Eu não sei se encaixaria no nível da estrutura aí, mas de certo modo ela tem umas construções delirantes aí, né? É, sim, Agora não sei se dá para pensar que está no regime da estrutura, entendi. porque como eu acho que entra muito na questão da. Ah, a Natália disse que vai ter que sair. Boa noite. Entra um pouco na questão da quantidade da repetição, não? Acho que o Geodói trabalha um pouco disso. Ele separa o que é da ordem da estrutura e o que é da ordem do esporádico, de algo que não é o ritmo daquele sujeito, porque é bem é bem marcante assim quando a gente nota um psicótico assim, quase que toma quase que todas as suas significações. Não é só pontualmente como o Homem dos Ratos, por exemplo. Eu acho que tem esse traço que assume a forma de uma estrutura psicótica e não só num, em casos mais pontuais. Teria que ver caso a caso, eu acho. E geralmente delírio em relação à morte, né? Com uma construção fantasiosa em relação à iminência da morte. Interessante, né? É de se pensar. É bem interessante mesmo, tá? Eu fiquei com vontade de fazer uma pesquisa para ver se isso acontece com outros idosos, assim, se vai tendo essa passagem, porque a fantasia da morte, esses personagens da morte, eles aparecem o tempo todo. Uhum. Tanto a avó da minha amiga quanto a minha, elas são católicas e aparecem esses elementos assim associados também ao imagético da igreja. Fico prestando atenção, olhando assim, todos de branco, e aí ela tem que vestir uma roupa branca. É interessante. Bom, bom. A Selma levantou a mão. Oi, Oi, boa noite, Selma, tudo bem contigo? tudo jóia. Boa noite, pessoal. Na verdade, é só um comentário, assim, né? Eu atendi uma vez uma jovem e ela não dizia escutar vozes, mas a queixa dela, no início dos atendimentos, é que ela escutava um barulho, né? Que tinha um barulho no ouvido dela, e aí ela até perguntou assim se eu tratava isso, né? E aí eu lembro de dizer para ela que eu não podia escutar o barulho do ouvido dela, mas que eu podia escutá-la, né? Olha, foi um bom corte aí, hein? Isso foi importante, né, para ela iniciar e depois relatar que os barulhos diminuíram, né, e quase sumiram, assim, mas eu achei curioso essa Sim, queixa, né, de sim. zumbido no ouvido, era isso que ela falava, um zumbido no ouvido. E uma outra coisa também, eu fiquei pensando nessa queixa de ouvir vozes, mas parece que dentro da estrutura neurótica, né? Então, tem uma analisanda que diz muito sobre ela ter momentos que ela quer
sentar, ela quer descansar, ela quer dormir, mas tem vozes que diz para ela, mas como você vai deitar às 3 da tarde? Você tem louça para lavar? Você já terminou alguma coisa do Um superego inflado aí. um superego inflado, mas aí o relato da queixa vem assim, né? Não, mas aí tem uma voz que me diz que eu não posso fazer, né? Mas eu acho que, enfim, é diferente do que se vê na psicose, né? Porque daí a estrutura, ela toma conta de todos os registros da significação, acaba não... É diferente de pontos isolados, como que a Larissa citou. Não, me parece um pouco... Porque, repito, o Homem dos Ratos tinha momentos que ele delirava, né? Que ele estava delirando. Aí entra também as diferenciações do delírio, né? Delírio auditivo, delírio imagético, enfim, existe uma grande qualificação que vai dando tom aí de grandeza, de quantitativo aí, né? Que vai organizar a sintomatologia do psicótico. Tudo isso também que vai dar um tom aí, né? Muito interessante. É um problema. Acho que a Larissa falou uma coisa interessante, é um problema. E se a gente for transmitir hoje para a clínica, por exemplo, milleriana, as estruturas clínicas vão perder um certo papel de tanta relevância na direção do tratamento. Miller usa um termo, psicose generalizada é o termo que ele usa, eu já usei várias vezes, eu esqueço, onde eles trabalham com a ideia justamente de um fraquejamento do nome do pai no atual estado da cultura. Então, de certo modo, acaba perdendo tanta relevância. Só um Oi? comentário bem rápido. Comentário bem rápido do que a Larissa estava falando, né, do sonho dos delírios de morte, isso estava bastante evidente quando a pandemia estava mais crítico, né? Então, tiveram alguns estudos sobre sonhos que as pessoas estavam tendo durante a pandemia e o quanto esse tema da morte ficou muito... circulou muito, né? Sim, tem uma elaboração, né? E os mais velhos morreram muito factualmente, né? Então, o idoso tomou um lugar aí de relevância social ao contrário, né? Porque era pelos idosos que não podia se trabalhar, eram os idosos que lotavam os hospitais, eram os idosos que morriam, né? Então entrou aí um papel que era... Os velhos não tinham um papel tão potente assim, né? Tão decisivo assim nas ações que tomávamos. E na pandemia acabou acontecendo isso, né? Teve muita gente com raiva de idoso, vocês não têm dúvida disso. Né? Lembra que ele fica em casa, era muito mais pelos mais velhos. Né? Sim. Teve toda uma coisa que ainda não foi elaborada, né? Isso não foi elaborado ainda, está sendo, né? Tem processo. Né? Então, é interessante isso que você tocou também. Estela, vamos tentar? Tá. Sua mão está levantada aí ainda. Pronto. O que mais? Encerramos por aqui? Quero um dia terminar esse texto com o esquema aí e discutir o caso Schreber, como propôs o Gustavo, ali dentro ali da organização. Quero, quem sabe, mas não na próxima. Quem sabe um dia. Aguardemos, fique incitado o desejo. Muito bom. Bem, é isso então, gente. Podemos encerrar por aqui? Acho que sim, né? O próximo encontro alguém tem aí?